Será que Deus e o diabo brigam pela sua alma, como o sistema prega em suas mensagens? Deus querendo te levar ao céu e o diabo querendo te levar ao inferno. Será que existe isso? Bom, abençoados, se formos pelos viés ou pelas doutrinas das chamadas igrejas denominacionais, estes lugares onde você encontra aí perto da sua casa, aí na esquina, tem ruas aí no Brasil que tem 3 denominações. A minha rua é uma delas. Existe 3. E dentro do meu bairro são 150 ruas. Imagina só o festival de igrejas, chamadas igrejas, porque não são igrejas, né? Que tem. Ou mesmo que alguém sem conhecimento colocou lá o nome de igreja, não é verdade? Então, se formos pela pregação deles, iríamos dizer que existe sim Deus e o diabo brigando pela sua alma ali naquela coisa toda. Só que o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, não ensina dessa maneira. E esse é o objetivo dessa mensagem. Te mostrar que isso que te ensinaram não existe uma briga pela sua alma. Abençoados, isso é uma tentação infame do sistema para te manter prisioneiros, ok? Preparados? Vamos aí em mais um estudo debaixo da graça? Vamos nela! Agora é a hora da palavra. Bom, abençoados, a primeira coisa que vamos mostrar a vocês que assistem esse vídeo é ir lá atrás na história, como isso tem sido bom para nós, né? E a história por trás desse sistema religioso mostra isso. Vamos começar analisando o que essa história de luta espiritual, o que é isso? Isso veio sendo desenvolvido ao longo dos séculos. Não foi uma coisa que nasceu da noite para o dia. Isso não é uma coisa de 30, 40, 50 anos atrás. Ela veio com as doutrinas do 4º século, quando começaram a tramar essa nova religião pelo imperador Constantino. Aí começou todo esse engodo doutrinário. Então vamos entender como o cristianismo usou essa história de guerra espiritual, de Satanás contra Deus, em uma luta pela sua alma. Bom, no decorrer da história, entre o século IV e o século XIV, nós observamos que essa história do diabo veio aparecendo mais ou menos de acordo com os momentos religiosos da época, ou religiosos, sociais e políticos de Roma. Por exemplo, quando se observava a queda de membros dentro do cristianismo, a religião romana lançava essas doutrinas do inferno. Então caía um pouquinho a membresia, eles iam lá e davam um tratamento do inferno para amedrontar as pessoas. Isso era usado de tempo em tempo. Se vocês pegarem toda a história, vocês vão ver isso dentro da igreja. Há momentos em que a igreja ela está mais atuante nesse sentido, de trazer essas doutrinas, e em outros momentos você vê uma igreja mais recuada, quando estava tudo bem. Então essa questão de demônio, de diabo, de todas essas doutrinas do inferno, era usada como propaganda para manter seus membros dentro do cristianismo. Olha só que impressionante. É assim que eles funcionam. Esse mesmo espírito que estava sobre aquelas pessoas que viveram a época medieval, a época dos primeiros séculos cristãos, é esse espírito que está hoje dentro dessas pessoas que estão dentro do sistema religioso. Ou seja, um sentimento, um espírito de medo e de escravidão. Isso era o que acontecia e isso é o que acontece hoje. Tanto, abençoados, que na biblioteca histórica, na cidade de Trèveris, que atualmente é na Alemanha, eles encontraram um manuscrito feito provavelmente entre os anos 800 e 825 depois de Cristo, com o texto do livro do Apocalipse. Então eles acharam lá entre esse período esse texto, só que esse texto, o livro do Apocalipse, era totalmente ilustrada com iluminuras. Iluminuras são figuras, são pinturas, né? Uma gravura, por exemplo, que mostra a luta do arcanjo Miguel contra os anjos rebeldes. Então nessa gravura, que eu vou mostrar para vocês aí, há 2 grupos de anjos. Existiam os rebeldes e os que permaneceram fiéis a Deus. Interessante que não há nenhuma distinção entre ambos os grupos, apenas a posição de cada um no quadro. Então essas coisas que eles lançavam, isso foi um lançamento da igreja romana, fora de um contexto bíblico maior. Eles pegavam aquele versículo isoladamente e jogavam em cima através de figuras traduzido da mente deles. Então, quando eles sentiam que estavam perdendo os seus membros, eles lançavam a mão dessas gravuras, dessas doutrinas, né? Isso aí dependendo do tempo, né? Em alguns tempos mais fortes ou outros menos fortes. Então, tanto que a Inquisição Romana, vocês já ouviram falar sobre o período da Santa Inquisição? Foi um período da Igreja Romana em que aqueles que se opunham ao seu domínio, aqueles que não se subjugavam à Igreja Romana, eram mortos. Eram considerados inimigas de Deus, ou mesmo sendo julgados como feiticeiros e bruxos. Abençoados, nessa brincadeira aí, a igreja, a chamada igreja, a igreja entre aspas, porque isso nós temos que tirar de mente que templos são igreja, tá? Isso é uma coisa muito mal nós pensarmos assim. Nós temos que mudar esse tipo de pensamento.
Então, só para vocês terem uma ideia, nesse período mataram mais de 100 mil pessoas. Você sabe o que é matar 100 mil pessoas? Essa igreja que você frequenta aí, entre aspas, igreja, esse local, essa denominação, todo esse espírito veio de lá. Esses escritos que hoje estão lá na biblioteca, lá na Alemanha, é o mais antigo do que se tem notícia que a igreja criou. Claro, dentre muitas outras gravuras, tá? Era muitas pinturas que eles faziam sobre o inferno, sobre Satanás, anjo caído. Isso tudo era uma propaganda para que as pessoas não fossem para outra religião. Olha, se você colocar, por exemplo, aí no Google a frase Artes do Inferno e clicar lá na imagem, vocês vão ver as gravuras que a igreja cristã da época usava em seus cultos. Eles levavam essas coisas para os seus cultos. Isso tudo era para criar uma cultura, a cultura do medo. E é essa cultura hoje que se vê dentro aí dos seus adeptos que estão dentro dessas masmorras do medo. Algo bem fundamentado através dos séculos. Por isso que hoje é impossível se imaginar uma igreja em que não se pense em diabo. Uma falsa igreja, né? Por isso que nós, em graça, queridos, dizemos que quem se submete a estas doutrinas estão em condenação da mente. O fato é que, biblicamente falando, não existem como fundamentar essas ideias surgidas entre esses séculos que eu falei, conhecida como os séculos do medo e pavor dentro lá do sistema religioso, e trazer isso como uma verdade. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, vocês sabiam que a palavra inferno, a Bíblia não apresenta outra tradução para essa palavra a não ser sepultura? Que você, para jogar essa palavra e imaginar um local onde eles pregam que os bichos nunca morrem e o fogo nunca se apaga, eles têm que dar apoio a filosofias cristãs lá do século que eu estou falando aqui, me referindo entre o século IV e o século XIV dessa era, a nova era. Então, a palavra bíblica para inferno é sepultura. O que passar disso é como diz, né? É procedência da carne maligna. E isso vai de contra o que hoje o sistema prega, que existe uma luta espiritual entre Deus e o diabo sobre a sua alma. Agora vamos entender biblicamente o que é a alma. Vamos lá. Abençoados, a alma é a vida no corpo. Ou seja, a alma bíblica são coisas ligadas a esta vida, como emoções, sentimentos. A primeira vez que aparece a palavra alma na Bíblia, ela foi usada a palavra nefesh, uma palavra de origem hebraica e que significa vida, respiração, fôlego de vida. Tanto que uma das primeiras aparições na Bíblia da palavra nefesh foi em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos ler. Que diz: O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhes nas narinas o sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vocês notem que essa versão que eu estou usando é da Bíblia de Jerusalém. Nessas versões mais modernas que nós vemos por aí, por exemplo, a João Ferreira de Almeida, eles retiraram essa frase, um ser vivente, e colocaram o quê? Alma vivente. Então, quando não se tem o conhecimento disso, essa palavra de Gênesis, esse versículo de Gênesis 2,7, nós passamos a entender que existe um ser vivente que é a alma. Isso dá esse entendimento, essa mudança, essa troca, essa malignidade de mudar os textos bíblicos é que justamente dão ideias a estas doutrinas. Então, quando não se tem o conhecimento, a gente vai nisso aí, a gente acredita. A gente passa a acreditar que a alma é algo que vive fora do corpo e que também é eterno. Sendo que, abençoados, o objetivo de Deus, ao soprar o fôlego de vida no homem, era para dar animação à sua criação, transferindo tudo o que Deus sabia para o homem, ou seja, o bem e o mal. Por essa razão, são que se manifestam em nossas vidas sentimentos bons e também sentimentos maus. E isso vai dando contornos ao grande aprendizado que Deus quer que nós, os seus filhos, tenhamos desta vida. Principalmente quando Deus saca a nossa salvação, que é a salvação da mente. Daí passamos a aprender com tudo isso. Passamos a aprender com os nossos erros e passamos também a aprender os nossos acertos. E o final da alma, biblicamente falando, é até o fim desta vida. Quando este corpo de carne suspira, dá o último suspiro e o coração para, veja o que diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra. O que é o pó? A carne do homem, o corpo de carne, como o era. E o espírito volte a Deus que o deu. Olha que coisa linda, né? Essa é a única verdade sobre a alma, no contexto bíblico. Agora, o que o homem fez da alma? Transformou em mais um ser dentro do homem. Porque hoje, para a religião, o homem tem 3 elementos e que cada um responde individualmente: alma, corpo e espírito.
O homem inventou que o homem é três e cada um desses três distinto, que tem vida após a morte. O único que não tem é o corpo. Então dali se traçou ideias sobre o inferno, sobre o diabo, sobre dois seres que lutam entre o bem e o mal pela tua vida. Só que a verdade bíblica, queridos, tem que prevalecer em cima dessa falsa filosofia cristã. Isso são pensamentos do homem. Agora, existem versículos que parecem querer indicar que a alma existe após a vida. Então, não existem essa ideia bíblica de dois seres lutando pela sua alma. Isso é coisa do sistema religioso. Eu quero encerrar essa mensagem deixando um texto do Evangelho da Graça, começando em Efésios capítulo 1, versículo 18 em diante, que diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Daí é de onde tiramos. Quando sempre falamos que estamos com os olhos espirituais iluminados, olhos iluminados vem daí, tá bom? E somente com esses olhos iluminados é que podemos entender qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? É entender toda essa crueldade dessa religião facínora quando temos os olhos iluminados e somos salvos na mente. Salvos de suas doutrinas, salvos de suas mentiras, salvos da falsa religiosidade, salvos de seus líderes, salvos de seu espírito de condenação e de morte. E somente com os olhos espirituais iluminados poderemos entender o verso 19, que diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, quando sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Por quê, queridos? Porque o que falamos é poder de Deus. E eu não me vergonho de combater a falsidade da ideologia do falso cristianismo. Porque eu falo, é poder de Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Olha aí, abençoados. E que história é essa de existir duas forças que lutam pela sua alma? Isso é uma mentira escabrosa da religião para te manter preso às suas fileiras infernais. Efésios agora, versículo 22. E sujeitou o quê? Todas as coisas. Ele sujeitou todas as coisas. O que é todas as coisas, amado? É tudo. Sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Abençoados, nessa passagem aqui, lá no sistema, eu pensava que o cabeça da igreja era a sumidade chamada pastor ou padre, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E hoje, o Senhor amou a sua igreja, que somos nós reunidos, como fazemos por aqui. E hoje, a nossa posição é de amado de Cristo, a sua igreja. Veja bem, Efésios capítulo 5 agora, versículo 25 e em diante, que diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Queridos, esse texto está direcionado a você. Está direcionado a ti. Por isso que hoje nos apresentamos perfeitos em Cristo. Por quê? Porque nos olhamos em espírito. Estamos sem mácula. Não temos uma ruga. Então, abençoado, essa é a posição dos salvos na mente hoje que o Senhor nos coloca. Não aceitamos mais a ideia da falsa igreja que dominou nossas mentes durante muitos e muitos anos. Nós estamos encerrando mais essa mensagem de luz para quem tem os olhos iluminados. Bom, queridos, o recado já está dado. A mensagem foi passada. E meu muito obrigado mais uma vez a todos. Ok, abençoados? Graça e paz. E até a próxima mensagem. Foi um ano de lutas, de choro e sorriso no caminho estreito. Seguimos decididos, cada irmão, lado a lado em comunhão. No graça pura, nossa força é união. Entre a alegria e a dor, o amor prevaleceu.